Alô, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro Momentos com o SEAC. Nesse quadro, como nós já abordamos outras vezes, é um momento de conversarmos sobre a nossa doutrina, a doutrina que nos traz conforto, segurança, apoio e tira um monte de dúvidas. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o capítulo 4, do Céu e Inferno, que é intitulado como O Inferno. Então, antes de começarmos esse trabalho, vamos fazer a nossa oração de abertura, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que as bênçãos sejam derramadas sobre nós e nos ajude a trilhar sempre o caminho da luz, do progresso. E quando tivermos em dúvida, que possamos pensar em qual decisão que Jesus tomaria. E aí a nossa vida vai ficar cada dia mais fácil e mais claro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, dando continuidade, como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre o inferno. Bom, ao longo da história, a gente quando criancinha também sempre ouvia falar, se você não se comportar bem, você vai para o inferno. Então muitas vezes o inferno gerava uma ideia de medo, Essa ideia de medo muitas vezes era muito mais para nos controlar do que qualquer outra coisa. Então, por muito tempo, o inferno ele foi descrito como um local de sofrimento contínuo, de sofrimento eterno. Tema já abordado lá no capítulo número 1. E reservado àqueles que cometeram muitos erros na sua vida. Bom, seguindo dessa maneira, mas a mesma pergunta que nós fizemos lá no capítulo anterior relativo ao céu. Mas o inferno realmente é um local físico, Ele tem local físico, ele tem CEP, ele tem uma região? Ou isso é muito mais um simbolismo, uma imagem simbólica criada para representar algo mais profundo? Mais uma vez voltamos aqui para dentro de nós, as nossas ações. Então, nesse capítulo, nós vamos refletir exatamente sobre isso, sobre a questão sobre essa questão do inferno e compreender exatamente o que é. Compreender não, mas assim, analisar por uma nova perspectiva, Nas crenças tradicionais, como a gente já falou, a mesma coisa sobre o céu. Ele era um local subterrâneo, então enquanto o céu ficava no céu, ficava na altura, o inferno ficava no subterrâneo, dentro da terra, vamos dizer assim, num local cheio de fogo, com muita dor, punições eternas, sofrimentos e o famoso vai queimar na chama do inferno, Como a gente sempre falava. Então, essas descrições sempre incluem chamas incessantes, demônios, tormentos físicos, castigos sem fim, ou seja, torturas todos os dias, a todo instante, eternamente. Mas essas imagens tinham uma função clara, Era muito mais de colocar a gente em estado de alerta, em questão de educar, muitas vezes também acabava intimidando, logicamente, e incentivando comportamentos corretos, E aqui é engraçado, porque não era assim, se você não se comportar bem, você vai para o inferno. Então, o conselho muitas vezes não era, olha, você tem que se comportar bem por causa disso, 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 mas nossos pais sempre falavam, e a própria religião sempre falou, se você não fizer, você vai para o inferno. Então, era uma coisa muito de amedrontar, era muito mais punitiva, de castigo, coisa desse tipo. Mas mesmo assim, esses conceitos, nessa visão, sempre vai levantar questionamentos muito importantes. E uma delas é exatamente como que a gente vai conciliar a imagem de Deus, justo, bom, em nível infinito, nível extremo, com punições eternas. Qual pai gostaria que seu filho sofresse a vida inteira? Então seria justo sofrer para sempre por esses erros cometidos, erros que nós cometemos uma vez na vida, nessa encarnação, e a gente vai ficar eternamente sendo castigado? Acho que a visão de Deus e de inferno não dá para a gente conciliar as duas. E como nós estávamos falando, com no capítulo anterior, a definição de céu era dada muito mais em função da nossa ignorância sobre o cosmos, sobre o espaço sideral e coisas assim. E a mesma coisa se vale para o inferno, Com o avanço desse conhecimento científico, fica difícil a gente sustentar a ideia de um local destinado a esse tipo de punição, um local destinado ao sofrimento eterno, E ainda mais o subterrâneo. Então a gente começa já a alinhar aí um pouco do que nós vamos abordar nesse momento aqui,
nesse nosso encontro. Então a visão dada por Allan Kardec, né, é que não é um local definido, mas ele é um estado de sofrimento do espírito. Lembra que no capítulo anterior nós falamos que o céu nada mais é do que um comportamento bom que eu tenho, um comportamento que busca sempre o bem? O inferno exatamente é o contrário. Lembra quando nós contamos a historinha lá do samurai, que ele tirou a espada para matar o mestre fala, isso é um inferno. Então nós vamos perceber que é muito mais um estado de sofrimento quando o nosso espírito está totalmente desalinhado com as leis naturais, né? Então esse sofrimento ele não vem de um castigo imposto externamente, mas oposto do capítulo anterior, das imperfeições do espírito. Sentimentos como culpa, arrependimento, ódio e apego tornam-se fontes dessa dor, né? Ou seja, todo esse sofrimento nasce dentro de nós. E espíritos que ainda não evoluíram moralmente, presos a essas emoções, isso cria uma condição que pode ser chamada de inferno. Ou seja, quando o nosso espírito, ou quando nós somos muito ligados a essas coisas de materialidade, quando nós somos ligados a não se perdoar, quando a gente acaba ficando com essas emoções dentro de nós e nós acabamos ficando amargurados, nós estamos criando o nosso próprio inferno. Então, assim, não existe chama física, não existe punições materiais, não existe punições eternas. O verdadeiro sofrimento é moral e psicológico. Ou seja, quando a gente se arrepende amargamente, a gente não entende que isso faz parte de um aprendizado, quando a gente fica se culpando pelos nossos atos, nós estamos criando um inferno dentro de nós mesmos, né? Então, a gente sempre vai trabalhando exatamente nesse ponto. O que eu estou pensando, quais as minhas ações, eu estou buscando o bem, eu não estou buscando o bem, eu estou muito rancoroso, eu estou muito amargo, as pessoas ao meu lado, como nós falamos no capítulo passado, lembre-se, essas pessoas do meu lado estão felizes com o meu comportamento ou não? Como eu estou me sentindo, como eu estou me comportando? Então isso é muito importante que nós pensamos principalmente nas nossas ações. E aí nós vamos perceber o seguinte, nós vamos sempre falar que, então se esse inferno, se essas dores, se esse sofrimento me incomoda, isso é arbitrário? Simplesmente acontece? Não, ela está diretamente ligada às escolhas que nós fizemos. Se no capítulo anterior, falando de céu, nós comentamos que era tudo relativo às escolhas do bem, de acordo com as leis naturais, com os ensinamentos de Cristo, ensinamentos de Deus, nós seguimos, perfeito, nós estamos no céu. Mas quando eu cometo, as minhas ações se distanciam desses ensinamentos, se distanciam das leis naturais, se distanciam do que é viver em sociedade, do que é viver com o próximo, do que é amar o nosso próximo, então aí eu tenho um problema e aí eu estou criando um inferno no qual eu estou vivendo, né? Então, assim, no nosso dia a dia, como que eu vou trazer isso? Se às vezes eu falto com respeito, sou injusto, se eu crio desequilíbrios internos, tudo que nós acabamos de falar, realmente eu estou criando um inferno para dentro de mim. E isso pode ser intenso, porque quando eu me arrependo, a consciência começa a despertar e eu começo a perceber os meus erros cometidos, e isso vai gerar muita dor. Num primeiro ponto, porque eu vou ter uma certa dificuldade em me perdoar. Então, eu cometi meus erros, tomei consciência dos meus erros, e aquilo vai ficar me martelando, nossa, mas eu não devia ter feito, Passou. Sempre nós falamos que o que passou, é passado. Não se preocupa com o que você fez, se preocupa agora como você vai corrigir a sua jornada, como você vai corrigir seus pensamentos e como você vai trilhar um novo caminho. Então, não fica se penalizando. Aprenda a se perdoar. A gente precisa aprender a nos perdoar para podermos seguir firme no caminho da luz. Então, está sempre, tudo que nós estamos falando aqui, o inferno está muito relacionado exatamente a essas escolhas que nós fizemos ao longo da vida e se está em acordo ou desacordo com as leis naturais. E esse arrependimento ele pode ser intenso. Outro ponto também é o apego à vida material. Quando eu acho que o material, quando eu fico em função da materialidade, eu também vou criando um inferno.
A materialidade existe e é dada como ferramenta para nós nessa encarnação para que a gente consiga utilizá-la da melhor maneira como aprendizado. É uma ferramenta de evolução, é uma ferramenta evolutiva. Se eu viver em função da materialidade, a materialidade não está sendo utilizada por mim, ou seja, eu estou me escravizando pela materialidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente sempre fala bens, vício, poder. Isso vai gerar um estado de inquietação e frustração. A gente sempre percebe que quando a gente vive em função da materialidade, a gente sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Chega um ponto que eu tenho tudo e eu continuo vazio, eu continuo insatisfeito, eu continuo me sentindo incompleto. Então eu preciso entender que a materialidade é uma ferramenta para que eu busque uma evolução e não algo pelo qual eu me escravizo para ter, né? E essas condições também não são, como nós comentamos, elas não são eternas. Elas podem durar enquanto o espírito não se transforma. Veja que aqui nós não estamos falando de mudança, nós estamos falando de transformação do espírito. Por quê? Porque a partir do momento que eu me transformo, eu não volto mais a ser quem eu era. O meu espírito não volta a ser mais quem ele é, porque ele já está num nível mais elevado. E a partir de um nível mais elevado, alguns erros cometidos a gente não tolera mais. Não é que, não sei se tolerar seria a palavra correta, mas quando a gente evolui, sobe um degrau, a gente não consegue mais praticar coisas que estavam abaixo de nós ou daquele nível que nós estamos. Então a gente sempre precisa entender um pouquinho mais isso. E outro ponto, né? É que a gente sempre fala o seguinte: diferente da ideia de condenação eterna, aqui o sofrimento tem um propósito. A gente pode dizer que esse sofrimento que a gente passa, esse inferno pelo qual nós estamos passando, que é comum a gente falar, nossa, minha vida está um inferno, estou passando por um inferno. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E esse inferno que nós estamos passando nada mais é do que uma aula que nós não estamos conseguindo entender. Isso é um aprendizado. Então, nós sempre temos condições de evoluir, de superar as nossas imperfeições, de progredir, mas antes de tudo, né, eu preciso entender aquilo que a vida está querendo me ensinar. E quando eu estou cometendo muitos erros, eu tomo consciência, mas para tomar consciência dos meus erros, o primeiro passo é o arrependimento. Eu preciso me arrepender de ter feito algo. Depois vem a reparação, que é o esforço para corrigir erros e agir de forma diferente. E com o tempo, essa medida, né, que o espírito, que a gente se transforma, o sofrimento diminui e dá lugar à paz. Então eu preciso me arrepender, eu preciso da reparação e depois eu preciso, como se diz, eu preciso passar por isso para ver se realmente eu aprendi. Então, o arrependimento é o primeiro passo, a reparação, corrigir o erro que eu fiz e depois passar por uma situação muito parecida para ver se é exatamente aquilo que eu aprendi. E com o tempo, essa medida que o espírito vai se transformando, como eu já disse, o sofrimento vai diminuindo e isso dá lugar à paz. Então, quando nós estamos nos erros, quando nós estamos caminhando por um caminho que não é o correto, o primeiro passo é se arrepender, parar, pensar, se arrepender do que está fazendo e depois seguirmos o caminho correto. Isso não significa, isso é exatamente aquilo que nós falamos lá atrás, não significa que o sofrimento seja eterno, que o inferno seja eterno, que existe um processo de crescimento. Só que para isso eu preciso crescer. Para isso eu preciso ter ciência de que eu estou errado. Um ponto que a gente sempre comenta é assim, quando que a gente vai ao médico? Quando a gente está doente? Não, nós vamos ao médico quando nós tomamos a ciência que estamos doentes. Nesse caso, quando é que eu vou começar a me arrepender? Quando eu tomar a ciência de que eu estou caminhando pelo caminho errado. Então a gente precisa sempre pensar dessa maneira. Tá, mas então como que funciona essa justiça divina, né? A gente vai falar, a gente vai repetir o que nós temos falado durante esse capítulo todo, que é essa visão, né? Essa visão de justiça propõe uma justiça baseada em leis naturais. Leis naturais são as leis, ensinamentos que Deus nos passou e que nós estudamos isso muito no curso básico de Espiritismo, né? São 10 leis naturais e quando nós trabalhamos nessas 10 leis naturais de maneira
contínua, consciente, a nossa vida é muito mais fácil. Então, cada espírito vai colher as consequências das suas ações, nem mais, nem menos. Da mesma maneira que o castigo é proporcional aos nossos erros, não vamos chamar de castigo, mas as dores, né, são proporcionais aos nossos sofrimentos, as benesses também são proporcionais aos nossos acertos. Então, não há nada, não há, como que eu posso dizer, punições desproporcionais e nem favorecimentos, né, desproporcionais. Tudo é de acordo com o que nós fazemos de bem. Então, tudo segue uma lógica de causa e efeito, com oportunidades constantes de recomeço, sempre. Eu não preciso desencarnar para ter um novo começo. Lembre daquela frase atribuída ao Chico Xavier: já que eu não posso fazer um novo começo na minha vida, eu posso, a partir de hoje, recomeçar, fazer um começo diferente, recomeçar agora e fazer um final diferente. Então, todo dia é final de recomeço. E a justiça divina, nesse contexto, ela não condena, ela simplesmente educa. Isso que nós estamos falando em todos os capítulos. A justiça divina é educadora e terapêutica. A justiça divina, ela nos ajuda, e a reencarnação aqui na Terra também, a vida como uma escola e como um hospital, que nós somos educados e somos curados dos nossos erros e da nossa maneira de pensar. Então, quando a gente, se aproximando agora um pouquinho mais do final, mais próximo do final, o inferno, esse conceito de inferno, né, como experiência transformadora. O inferno, portanto, não é um local físico e nem um local de castigo eterno. Ele é um estado temporário de sofrimento, né, ligado às imperfeições do espírito. E mais importante, é um estado que pode ser superado, sempre. Eu posso começar agora e fazer um novo final, lembre-se sempre disso. Essa compreensão muda profundamente a maneira de ver a vida. Por quê? Quando eu penso dessa maneira, eu me coloco como protagonista na minha vida. O que significa isso? Significa que eu tomo as decisões da minha vida. Significa que eu tenho direito de escolha. E não simplesmente, eu cometi um monte de erro, não posso ser perdoado, sou culpado para sempre. Não. Não, a gente precisa tomar ciência de que é tudo uma questão ligado a essa nossa imperfeição e a maneira como a gente pensa. E essa compreensão muda, de novo, a forma de ver a vida. Então, cada escolha que eu faço no meu dia a dia importa e importa muito. Ou seja, cada atitude que eu tenho hoje vai interferir sobremaneira no meu futuro. Então, como nós já falamos, eu repeti isso várias vezes, que é para marcar bem mesmo. No fim, tanto o céu quanto o inferno não estão em lugares distantes, eles começam dentro de nós. Então, pensemos bem nas nossas ações, pensemos bem o que eu quero para o meu futuro e, principalmente, meu futuro pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, como pode ser a próxima reencarnação. Se eu não mudar a maneira de pensar, provavelmente a minha reencarnação vai ser muito próxima dessa. E se eu quero uma reencarnação melhor, vamos mudar os nossos atos, os nossos pensamentos e trazer Deus e Jesus para o nosso dia a dia e não simplesmente deixá-los nos livros e deixar o amor também nos livros. Vamos buscar Deus, Jesus e o amor e trazê-los para o nosso dia a dia. Bom, aqui nós encerramos esse nosso capítulo e lembrando, nós temos agora, vocês podem verificar nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, as palestras já foram divulgadas, as palestras do mês de maio já foram divulgadas, bem como o nosso evento que teremos dia 9 de maio, com o Bazar do Dia das Mães. Aí eu convido todos vocês a comparecer no nosso bazar para conversarmos um pouquinho mais sobre Espiritismo, para assistir às palestras e comermos doces maravilhosos. Vamos então encerrar essa... e não esqueçam, avisem seus amigos, se inscrevam lá no nosso canal. Se você gostou de temas desse tipo, mande um comentário para nós, para que a gente possa divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Então, vamos agradecer por mais esse momento, vamos agradecer por mais essa oportunidade, agradecendo aos espíritos de luz que nos acompanharam nessa jornada, nos orientando, nos instruindo e mais do que isso, nos dando a certeza de que tudo que nós falamos aqui, de arrependimento, de mudança, é o que vai nos fazer feliz e é o que vai nos ajudar a trilhar o caminho do progresso e da evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.